Olá, bem-vindos a mais essa etapa da nossa série Como Somos Salvos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é absolutamente central: a fé salvadora. O que é, de verdade, essa confiança em Deus que muda completamente a nossa história. Vamos descobrir juntos. Olha, talvez a pergunta que mais aperta o coração de muita gente sincera seja essa: a minha fé, ela é fraca demais? E se eu duvidar, será que Deus me rejeita por isso? É uma angústia real, sabe? Aquele medo de que a nossa fé não tem o tamanho certo para a salvação. É exatamente por aí que a gente vai começar hoje. E aí é que mora o perigo. Muitas vezes, sem nem perceber, a gente acaba tratando a fé como se fosse um mérito espiritual, como se fosse uma moeda de troca, sabe? Eu preciso gerar um certo nível de confiança para só então ser aceito por Deus. Isso transforma a fé numa obra, num pagamento. E no momento em que a fé vira pagamento, a graça deixa de ser graça. É uma armadilha sutil, mas muito perigosa. Só que a Bíblia, ela vira essa lógica de cabeça para baixo. A fé salvadora não é uma força que a gente produz para tentar escalar até Deus. Pensa nela, na verdade, como uma mão vazia. Uma mão que simplesmente se abre para receber Cristo. O foco nunca é a força da nossa mão, mas sim o tamanho do presente que ela está recebendo. Ok. Então, para a gente entender o que é a fé de verdade, primeiro a gente precisa, digamos, limpar o terreno. Vamos dar uma olhada em algumas das falsificações mais comuns, coisas com as quais a fé é confundida o tempo todo no nosso dia a dia. É muito comum hoje em dia a gente ver a fé sendo confundida com outras coisas. Por exemplo, com o otimismo, aquele pensamento positivo de que, vai dar tudo certo. Ou então, fé como uma pura emoção. Se eu sinto, eu creio. Se eu não sinto, minha fé acabou. Tem também a ideia de fé como uma técnica espiritual, quase uma fórmula mágica para controlar os resultados da vida. E, claro, a ideia de fé como mérito, um tipo de pagamento para merecer o favor de Deus. Todas essas ideias, por mais populares que sejam, perdem o ponto central do que a Bíblia ensina. Percebe? O ponto central é a gente mudar a pergunta que fazemos. A questão não é quão forte é a minha fé. A pergunta certa, a pergunta bíblica, é em quem eu estou confiando. Qual é o objeto da minha fé? Porque a fé bíblica não para em si mesma. Ela sempre aponta para Cristo. E olha que incrível. Quando o objeto da fé é Cristo, até a fé mais pequenininha, a mais vacilante, é fé verdadeira. Beleza. Agora que a gente ajustou o nosso foco, vamos construir juntos a definição bíblica da fé que salva. Ela é composta por 3 elementos essenciais, que trabalham em conjunto. A teologia clássica nos ajuda a organizar isso em 3 partes. A primeira é o conhecimento, em latim, notitia. A fé precisa de conteúdo. É preciso saber quem é Cristo e o que ele fez segundo o Evangelho. Segundo o assentimento, ou assensus. Não é só saber a informação, é concordar que ela é verdadeira. É dizer, sim, isso é a verdade de Deus. E por fim, o elemento decisivo, a confiança, ou fidúcia. Aqui a gente sai do campo das ideias e entra no campo do coração. Não é só eu sei que é verdade, é eu me entrego a essa verdade. É descansar totalmente em Cristo para a salvação. E é exatamente por isso que a Bíblia resume tudo nesse convite tão direto que a gente vê lá em Atos. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Simples assim. A fé não é confiar na nossa própria capacidade de crer, é confiar única e exclusivamente em Jesus. Certo, mas aí surge uma pergunta fundamental. Se a fé é tão importante assim, de onde ela vem? É algo que a gente fabrica dentro de nós ou é algo que a gente recebe? Vamos investigar a verdadeira fonte da fé. Olha, esse versículo de Efésios é um dos mais importantes sobre o assunto. A fé é um presente, é um dom de Deus. Paulo deixa muito claro, somos salvos pela graça, por meio da fé, e essa fé não vem de nós. Por que isso é tão importante? Porque isso tira todo o nosso orgulho. Se uma pessoa crê, ela não tem do que se gabar, porque até mesmo a capacidade de crer foi um presente. Aqui é super importante a gente fazer uma distinção. Pense assim, qual é a base da nossa salvação? É a obra de Cristo. É o que ele fez na cruz. Ponto. A fé não é a base. A fé é o instrumento, é o canal, a mão vazia que a gente falou, que se estende e recebe esse presente da salvação que Cristo conquistou. Então, para organizar as ideias, vamos montar o quebra-cabeça. A fonte de tudo é a graça de Deus. A base sólida é a obra de Cristo. O instrumento que nos conecta a isso é a fé. E as boas obras? Elas não são a causa, elas são o fruto. São a evidência de que a vida nova realmente aconteceu. Agora, a gente precisa falar de um alerta muito sério que a Bíblia nos dá. É que nem toda a declaração de fé é a fé que realmente salva.
Existe uma diferença gigantesca entre uma fé viva e uma fé que está morta. A Bíblia nos ajuda a não nos enganarmos com uma fé superficial. Existe, por exemplo, a fé que é só intelectual. A pessoa sabe toda a doutrina, mas o coração nunca foi tocado. Existe a fé temporária, que é puramente emocional, sabe? Uma empolgação de momento que não cria raízes. Tem também a fé na fé, que é quando a pessoa confia mais no poder da sua própria crença do que em Cristo. E claro, como Tiago nos adverte, existe a fé sem frutos, que não muda a vida. O apóstolo Tiago vai direto ao ponto, não tem rodeio. A fé que não vem acompanhada de obras, de uma mudança de vida, é morta em si mesma. A fé que salva, a fé verdadeira, ela se apoia em Cristo, e por causa disso, ela produz arrependimento, um novo desejo de obedecer, ela persevera mesmo em meio às lutas. E aqui vale a pena fazer uma observação com muito cuidado pastoral. Fruto não significa perfeição. Ninguém que crê se torna perfeito da noite para o dia. Fruto é direção. É um novo coração, com novos desejos. A pessoa que tem fé genuína ainda peca? Sim, mas o pecado não é mais o seu lugar de descanso. Ela se arrepende e volta correndo para Cristo. Bom, para a gente ir fechando, vamos trazer toda essa teologia para a nossa vida prática, o que tudo isso significa no nosso dia a dia. Vamos guardar 3 pontos principais. Primeiro, o que salva não é o tamanho da nossa fé, mas o tamanho do Salvador em quem a gente confia. Uma fé fraca num Cristo forte é uma fé que salva. Segundo, ter dúvidas não é a mesma coisa que ser incrédulo. A fé de verdade não ignora as dúvidas, elas leva até Cristo. E terceiro, a fé não cresce quando a gente olha para dentro, para os nossos sentimentos. Ela cresce quando a gente olha para fora, para as promessas de Deus na sua palavra. Então a grande definição para a gente levar hoje é essa. A fé salvadora é essencialmente confiar em Cristo e nas suas promessas. Ela é um presente de Deus e, ao mesmo tempo, é o instrumento, a resposta de um coração que foi transformado. Ela recebe a salvação, mas nunca, jamais a compra. E tudo isso nos leva a uma pergunta gigantesca. Se um pecador é salvo simplesmente por crer, como é que um Deus que é perfeitamente justo pode olhar para uma pessoa culpada e declará-la justa? Como isso funciona no tribunal divino? É sobre isso que vamos falar no nosso próximo encontro. A gente vai mergulhar no coração do Evangelho para entender a doutrina da justificação. Não dá para perder, porque é ali que a gente entende como Deus resolve esse aparente dilema. Até lá!